Sr. Engenheiro António Freitas, muito boa tarde. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agora é o nosso tempo e, para início de conversa, gostava que me pudesse traçar uma espécie de retrato robô sobre de onde vem António Freitas e qual tem sido o seu percurso. Para já, situar-se sobre naturalidade, infância e juventude, se puder ser. Ora bem, eu nasci há 61 anos, na região sul de Lisboa, portanto sou de Almada, portanto aqui da Península de Setúbal, e fiz a minha juventude em Almada, depois andei no Liceu de Almada, que lá está, e ensino superior no técnico. Portanto, fiz a minha licenciatura no técnico. Desde essa altura ingressei na parte da vida ativa na indústria, onde tenho estado a maior parte do meu tempo, portanto há 38 anos na indústria. Permita-me só que façamos ainda marcha atrás em relação a esse processo. Naqueles que eram os seus sonhos de menino, já entrava em engenharia ou foi, digamos que, uma descoberta e um apelo que sentiu mais tarde? Eu penso desde muito jovem, aquele pequenino inclinação para a engenharia, tanto mecânica como eletrotecnia, sempre eu a tive. Estive em tempos sem saber bem se iria entrar em engenharia mecânica ou em engenharia de eletrotecnia e telecomunicações. Optei pela eletrotecnia e telecomunicações. No fim do curso estava a pensar tirar um segundo curso, seria o de mecânica, mas me ingressei na vida empresarial, portanto como empregado aqui na região de Setúbal, numa empresa multinacional. E, portanto, desde aí depois já optei por não seguir os meus estudos na parte mecânica. Como é que foi a sua experiência no Instituto Superior Técnico? Fiz o curso nos 5 anos, tive uma vida pouco ativa no técnico em si, portanto, vida académica. Tinha os meus amigos, claro, mas como eu morava na margem sul, não tomava muito do meu tempo em Lisboa. No entanto, tínhamos um grupo que realmente nos dávamos, encontrávamos bastante aos fins de semana. Durante a semana era mais para estudar, para fazer alguns trabalhos e não tanto aquela vida académica estudantil que se vê muito, por exemplo, em Coimbra, mas eu nunca tive muito dessa vida. A sua integração profissional começa precisamente no início dos anos 80, é 81. isso? 81, mais precisamente. Aí assume as funções de engenheiro de produção. Sim. Na Magnetic Peripherals e exatamente qual era a sua função? Nessa altura comecei a reparar máquinas destas não tão avançadas como estas, e portanto fiz um percurso desde, digamos, o chão de fábrica propriamente dito, deitado no chão, a reparar máquinas. Depois fiz uma evolução por engenharia de processo, desenvolvimento de autómatos, máquinas para ajudar aos processos, e depois fiz o caminho à chefia de um pequeno departamento. Depois fui diretor do departamento de engenharia nessa mesma empresa, a empresa que depois foi adquirida pela Seagate Technology. Na sequência desta experiência, é quando vem logo a seguir o cargo que ocupa na Pioneer ou houve algo entretanto? Não. Portanto, essa empresa, na altura a Seagate Technology, fechou em 1992. Em 92 ingressei numa empresa aqui da região de Setúbal, uma empresa familiar, onde estive 2 anos e meio, e então depois tive o desafio de arrancar com a Pioneer no Seixal, em 1995. Onde teve 15 anos? Onde tive cerca de 15 anos, sim. Realmente foram 15 anos muito gratificantes. Aprendi muito, permitiu-me desenvolver muito como profissional e também como pessoa. E, portanto, fiz tudo, desde construir a fábrica, desde terraplanagem dos terrenos, construir a fábrica, instalar todos os equipamentos, formar pessoas, formar a equipa, com um período depois de crescimento, uma estagnação e um decrescimento. O decrescimento veio associado à crise da indústria na altura dos anos 2008, 2009, em que tínhamos realmente perspectiva de evoluir na indústria automóvel, mas nessa altura veio a crise e então a empresa fechou. Exato. Quando é que se dá exatamente a sua aproximação ao meio académico e, em particular, em relação ao Instituto Politécnico de Setúbal? É pela porta do CNI ou houve outra circunstância anterior?
Já vinha de há uns anos atrás, portanto, eu desde os anos 80 que eu tinha ligações enquanto empregador, portanto, eu necessitava de recursos ainda na Seagate e eu usava muito, nessa altura, não usava muito o Politécnico de Setúbal, mas usava outras instituições de ensino superior, nomeadamente no técnico. Monte Caparica foi quando começou também a desenvolver-se aquele campus e, portanto, tinha algumas ligações. Depois de arrancar com o Pioneer, aí sim, comecei com algumas ligações aqui ao Politécnico de Setúbal, novamente por necessidade de recursos técnicos. E, na altura, eu penso que foi 1998, 99, comecei com uma ligação mais perto, fazendo parte de algumas comissões, muito numa ótica de adequar os cursos à indústria. Portanto, a oferta à procura. E ainda hoje o faço e acho que isso é um dos pontos fundamentais, tanto para desenvolver o meio académico como para desenvolver também o mundo empresarial. E acha que existe essa receptividade por parte do IPS a estar atento aos sinais do exterior e tentar incorporá-los? Eu sempre notei isso e, portanto, foi por isso também é que eu tive esta ligação mais de perto ao Politécnico de Setúbal. Hoje em dia tenho algumas ligações ao Politécnico de Leiria, porque estou a trabalhar em Leiria. No entanto, noto que existe uma boa adequação às necessidades da indústria, no entanto, não tem a mesma velocidade. Esse é um dos temas que nós andamos sempre a discutir, é que realmente a velocidade com que as empresas têm na sua necessidade de desenvolvimento, de evolução, não é o mesmo da resposta do meio académico. Há sempre um desfazamento. Há um atraso, porque eu acho que tanto este Politécnico de Setúbal como de Leiria, por exemplo, estão atentos às necessidades das empresas, só que não conseguem responder em tempo. Esse tipo de preocupação foi uma preocupação que teve também dentro do Centro de Integração e Inovação de Processos, quando teve funções ao nível da direção? Sim, era um dos temas que nós estávamos sempre atentos, embora aí, digamos, o objetivo não fosse tanto preparar os alunos e os currículos dos cursos para dar resposta à indústria. O que me preocupou aí mais foi uma preparação de um nível mais adequado, não em resposta em tempo, mas em competências das pessoas que são preparadas aqui por este Politécnico para irem para a indústria. E aí sim fizemos alguns trabalhos de desenvolvimento no CNI. No fim da Pioneer, por exemplo, montámos lá uma Learning Factory. Um pouco do que temos isto aqui, mas um nível muito mais baixo, mas com o fecho da Pioneer, pois alguns dos equipamentos que eu tinha na fábrica transitaram para as instalações do CNI. Ou seja, há sempre essa preocupação da sua parte de estabelecer pontes entre a indústria, a produção e, por outro lado, massa crítica e academia. É assim que tem sido? Eu penso que faz parte, digamos, de uma contribuição que eu devo tê-la. Depois de ter terminado esta função enquanto diretor deste centro, assume um papel também com alguma originalidade pelo facto de ter sido o primeiro presidente do Conselho Geral. Quer do ponto de vista simbólico, quer do ponto de vista da função em si, o que é que significou para si assumir este cargo? Bom, eu assumi esse cargo depois de um trabalho que não visava o cargo, visava a instalação do Conselho Geral. E depois da instalação, portanto, estive no grupo de trabalho para a instalação do Conselho Geral, aí muito visando a minha contribuição no que eu pudesse dar aqui para o Politécnico de Setúbal. Numa comissão estatutária? Sim, numa comissão estatutária. E depois de instalarmos, digamos assim, o Conselho Geral, aí sim fui eleito o primeiro presidente para o Conselho Geral, que foi muito gratificante para mim. Aprendi também muito em todo esse processo, porque não estava muito habituado a todo este enquadramento legal, legislativo, tudo isto que é necessário terem atenção, e também lidando com uma diversidade muito grande de pessoas, aqui do meio académico, e não só, éramos cinco externos, e para mim isso foi bastante gratificante. Qual foi o contexto que encontrou na altura
favorável à criação desse Conselho Geral e o que efetivamente se conseguiu erguer? Eu posso dizer, eu notei que havia realmente dois grupos, um que era muito pró-Conselho, outro que tinha algum ceticismo em relação ao Conselho. Eu penso que conseguimos convencer os mais céticos que realmente o Conselho conseguiu contribuir para o desenvolvimento aqui do Politécnico de Setúbal e especialmente uma maior aproximação às empresas. Vamos de novo então para as empresas e agora desde 2017 que o seu eixo geográfico ficou um bocadinho mais acima do ponto de vista do país e desde essa altura que tem naturalmente funções de gestão e de administração na empresa GLN. De que se ocupa efetivamente esta empresa? Bom, esta empresa é um grupo empresarial. Esse grupo empresarial, como está na região de Leiria, não poderia deixar de ser, ocupa-se de moldes para a indústria dos plásticos. Portanto, fazemos moldes e fazemos injeção plástica. Moldes e injeção plástica muito técnica. Aqui, digamos, há uma separação do tipo de moldes e do tipo de injeção entre a tipologia das peças, digamos assim, e nós somos classificados como injeção técnica. São peças mais pequenas, mas com tolerâncias muito mais apertadas, tipo conectores. Tudo o que é usado aqui nestas bancadas, nós fazemos este tipo de peças e, portanto, temos que ter muita atenção ao pormenor, ao rigor, muito dependente da experiência humana, mais do que de processos, é também de processos sim, mas muito dependente da experiência humana. Muito bem. Quando olha para o seu percurso, nomeadamente o percurso sempre relacionado com o Instituto Politécnico, qual é o episódio que considera ser particularmente marcante e que gostaria de evidenciar? Eu penso que a constituição do Conselho Geral foi aquilo que mais me marcou. E porquê? Pela envolvência, pela multidisciplinaridade com que nós tivemos que trabalhar, o trabalho em equipa, verdadeiramente a equipa, acho que foi bem conseguido. O segundo não pode deixar de ser a instalação da Learning Factory no CENI. Então são dois marcos. São dois marcos importantes. Dois marcos. Dizem de si que tem capacidade de liderança em relação a pessoas e em relação a processos. Reconhece nesta afirmação? Eu penso que sim. Penso que tem razão. Dou a razão. Sempre foi uma coisa que me estimulou muito, portanto, a ligação das pessoas aos processos. Eu penso que houve uma evolução grande. Antigamente tudo estava muito mais dependente de pessoas, hoje está muito mais dependente de processos, mas os processos não podem ocorrer sem as pessoas. Portanto, eu não acredito em processos sem pessoas. Portanto, tem que haver esta simbiose. É óbvio que, digamos, o modo de estar das pessoas perante os processos tem mudado ao longo dos tempos, mas isso é uma coisa natural, não é? Quem trabalha próximo de si reconhece-lhe competências como exigência, ser combativo e com grande visão estratégica. É assim mesmo? Esforço-me por isso. Esforço-me por isso, sim. E uma das coisas que eu penso que também me marca é, dentro do âmbito da liderança, é tornar a vida e a função dos outros mais fácil. Entre as várias entrevistas que já teve a oportunidade para dar, retirei uma citação que gostava de refrescar consigo e que diz o seguinte: a experiência profissional ensinou-me a ouvir, a respeitar, sim, a explicar e também, naturalmente, a contar com a colaboração de todos. Essa questão da equipa e da inter-relação, de que forma é que isso é absolutamente fundamental para o desenvolvimento de um processo? Eu acho que não é só fundamental para o desenvolvimento de um processo, é fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, de um valor acrescentado, que é aquilo que eu busco sempre, acrescentar mais valor. Não só eu próprio, mas a equipa. Eu sempre costumo dizer que 1 mais 1 igual a 3. É uma equação um pouco difícil de demonstrar, mas é possível, na prática, demonstrar que em equipa se consegue mais do que individualmente. Essa matemática, como é que se apura? Essa matemática apura-se junto das pessoas, vendo que realmente uma equipa consegue fazer muito mais do que a soma dos indivíduos. E isso consegue-se ver no dia-a-dia das empresas onde têm equipas bem lideradas, terá que ser, não é? Mas que realmente conseguem ter um aporte muito maior para o resultado final da empresa. E por isso exigir é dar o exemplo, e estou a citá-lo? Sempre. Eu acredito que na liderança pelo exemplo.
Diz preferir processos com inovação ao invés de revolução. Como é que isto se materializa? Eu penso que ainda hoje estava a discutir um pouco esse ponto, essa temática, que nas revoluções muitas vezes estraga-se o que vem de trás de bom, ou o que o tempo nos traz de bom. Inovação com evolução, acredito mais nisso. Portanto, eu gosto de preservar o que eu reconheço de bom de trás e, é óbvio, tentar solucionar o que de mau traz de trás. Portanto, nunca poderá ser uma revolução, será normalmente uma evolução, mas com mudança. Com os olhos de quem está permanentemente no mundo empresarial e, simultaneamente, na academia, como é que olha hoje o Instituto Politécnico de Setúbal? Eu penso que o Instituto Politécnico de Setúbal evoluiu bastante nos últimos anos. Aqui está uma prova. Há uns anos atrás, quando eu andava aqui mais por este meio académico, isto não existia. Portanto, isto aqui é uma prova de que realmente o Politécnico de Setúbal se tem apetrechado de melhores meios, tem evoluído, tem inovado, e eu dou os meus parabéns à equipa de gestão que está neste momento no Politécnico de Setúbal. Muito bem, Sr. Professor. Muito obrigado. Muito obrigado.